bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente no nosso horário de sempre. Agora são 8 horas e 31 minutos. Já começo te lembrando que hoje é sexta-feira. Para alguns, só mais um dia de descanso desse feriadão prolongado, mas é sim aquele dia da semana com um gostinho diferente e cheio de notícias. Então vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 13 de outubro. Nesse 7º dia de guerra, Israel dá 24 horas para que os mais de 1 milhão de palestinos se desloquem para o sul da faixa de Gaza. Avião presidencial decola para a Itália para resgatar cerca de 20 brasileiros que estão na região da faixa de Gaza. O presidente brasileiro faz apelo pelo corredor humanitário em telefonema com o presidente de Israel. E a gente te conta como foi esse 12 de outubro para centenas de pessoas que participaram do jejum das causas impossíveis, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de São Paulo. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Começo com a notícia que a Embaixada do Brasil em Israel confirmou que a única brasileira que seguia desaparecida em Israel, a carioca Carla Mendes, foi encontrada morta. Com isso, já são 3 brasileiros mortos nos conflitos com o Hamas. Além de Carla, morreram também o gaúcho Hanani Glazer e a carioca Bruna Valiano. Carla tinha cidadania israelense e morava no país com o namorado com quem se relacionava há 6 anos e também morreu. Ela tinha um filho de 19 anos que faz parte do exército local. E os confrontos entre Israel e Hamas entraram então no 7º dia. Israelenses deram 24 horas para que os civis deixem a faixa de Gaza, enquanto o Hamas pediu que os palestinos não saiam de lá, temendo aí um forte ataque do exército israelense. Esse prazo se encerra hoje, às 18 horas, no horário de Brasília, meia-noite na região. Nesta quinta-feira, o exército israelense emitiu um aviso pedindo para que os moradores da cidade de Gaza deixem suas casas em direção à região sul num prazo de 24 horas. São cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas na região de risco. Um porta-voz do exército afirmou que a evacuação é para manter a segurança de civis e que retornem para suas casas apenas quando o governo israelense considerar a região segura. Para os palestinos, existe o temor de que a ordem de evacuação seja um indicativo de que o exército israelense fará ataques por terra em Gaza. Em contrapartida, o Hamas disse nesta sexta-feira aos palestinos que o pedido de Israel é uma guerra psicológica e pediu para que a população palestina não deixe o local. A Organização das Nações Unidas afirmou que esse tipo de ordem pode gerar consequências humanitárias devastadoras. O porta-voz da ONU ressaltou que a ordem também se aplica a todos os funcionários da ONU e àqueles que estão abrigados em instalações da organização. O grupo Hamas mantém reféns, enquanto Israel fechou o cerco, restringindo o acesso à água, luz e combustível, na expectativa de resgatar essas pessoas. O Egito anunciou que não permitirá qualquer êxito em massa de palestinos para o Sinai e considera qualquer movimento que leve os palestinos a migrar para o sul como uma séria ameaça à sua segurança. A passagem por Rafah é o único ponto possível para se deslocarem para Sinai. O restante da faixa de Gaza é cercado por Israel e pelo mar. Além disso, o trânsito de pessoas e mercadorias é estritamente controlado sob um bloqueio imposto pelos 2 países. A tensão entre Israel e Palestina mistura política e religião e se estende há mais de 70 anos. Até o momento, o conflito entre Israel e Hamas matou ao menos 2.800 pessoas, sendo 1.537 do lado palestino e 1.300 israelenses. Este é o pior ataque contra civis na história de Israel. E nessa manhã, os hospitais da faixa de Gaza entraram em colapso. À medida que o número de vítimas aumenta, a escassez de material médico agrava a crise, limitando aí a capacidade de resposta dos hospitais que já estão sobrecarregados. E nessa quinta-feira, Israel bombardeou os 2 principais aeroportos da Síria, o da capital do país, Damasco, e o de Alepo. A informação foi divulgada por meios de comunicação oficiais sírios. Citando uma fonte militar, a imprensa estatal informou que os ataques simultâneos danificaram as pistas de pouso dos 2 aeroportos, que foram colocados fora de serviço. Israel lançou centenas de bombardeios contra o território sírio,
desde o início da Guerra Civil neste país em 2011. A aviação israelense ataca principalmente os grupos apoiados pelo Irã e pelo movimento libanês Hezbollah, aliados do governo sírio e inimigos ferrenhos de Israel, além de posições do exército de Damasco. Os aeroportos de Damasco e de Alepo foram alvos de ataques em diversas ocasiões. Israel, que faz fronteira com a Síria, não costuma comentar suas operações contra este país, mas diz que quer impedir que o Irã se instale próximo ao seu território. O Irã, que apoia abertamente o Hamas, celebrou a ofensiva do grupo palestino contra Israel, mas negou o envolvimento no ataque. A Força Aérea Brasileira informou que a terceira aeronave empregada na operação de repatriação dos brasileiros que estavam em Israel chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira. A primeira parada foi em Recife, onde 5 dos 69 repatriados a bordo desembarcaram. O avião da FAB vai ser reabastecido antes, então, de seguir para São Paulo. Enquanto isso, os passageiros tomam um café da manhã na capital pernambucana. A viagem está prevista para acabar às 11h50. Ainda de acordo com a FAB, a quarta aeronave disponibilizada para a operação, que estava em Roma, aguardando autorização para seguir viagem até Tel Aviv, decolou em direção a Israel ainda nessa manhã. E agora a gente fala sobre os brasileiros que estão na faixa de Gaza. O governo mandou o avião presidencial buscar essas pessoas no Egito. Cerca de 22 brasileiros solicitaram ajuda para deixar a região. O avião irá para Roma, de onde aguardará autorização para ir ao Egito resgatar os brasileiros que pediram repatriação e estão no lado palestino do conflito no Oriente Médio. O acionamento foi feito em caráter de urgência. O objetivo é deslocar cerca de 20 brasileiros que estão em Gaza e manifestaram interesse em retornar ao Brasil. Com capacidade para 40 passageiros, o avião presidencial foi cedido especialmente para essa missão. A decolagem ocorreu na base aérea de Brasília na tarde desta quinta-feira. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, para garantir uma passagem humanitária para os brasileiros fazerem a travessia entre Gaza e o Egito, a partir de onde seria mais viável permitir aos brasileiros um retorno seguro. E veja a seguir, fumaça das queimadas coloca Manaus entre cidades com a pior qualidade de ar no mundo. E a gente conta como foi esse 12 de outubro para centenas de pessoas que participaram do Jejum das Causas Impossíveis, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de São Paulo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8h41 pelo horário de Brasília. Nós continuamos a falar sobre o conflito no Oriente Médio. O Brasil, sob o comando do Conselho de Segurança da ONU, discute hoje questões relacionadas à guerra na faixa de Gaza. E o governo brasileiro fez um apelo a Israel para a abertura de um corredor humanitário entre a faixa de Gaza e o Egito. A reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas em Nova York foi antecipada para essa semana a pedido do Brasil, para propor a criação de um corredor humanitário entre Gaza e Egito. A questão dos reféns, que é considerada gravíssima, também vai ser abordada e discutida na reunião, mas o primeiro objetivo é cuidar das saídas humanitárias. Segundo o governo, a sugestão já foi bem recebida pelo secretário-geral da ONU. O presidente Lula, que voltou a condenar os ataques do Hamas, também conversou por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e disse que fez um apelo para a abertura do corredor humanitário. A intenção é facilitar a entrada de alimentos, água e remédios em Gaza e para que os civis que queiram sair de lá possam ter o caminho livre. A faixa de Gaza vem sendo bombardeada por Israel desde o fim de semana, após o grupo terrorista Hamas fazer ataques no território israelense. Cerca de 20 brasileiros, na maioria mulheres e crianças, estão na faixa de Gaza e pediram ao governo brasileiro assistência para serem retirados. Segundo a ONU, mais de 423 mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas na faixa de Gaza. De acordo com Itamaraty, parte delas aguarda em uma escola.
O Brasil já contratou veículos para a saída desses cidadãos por via terrestre até o Egito e intensificou o contato com autoridades do país. Mas, segundo o Planalto, os bombardeios israelenses na região fronteiriça de Gaza com o Egito inviabilizaram uma saída segura dos civis. E diversos países temem por seus cidadãos na região do conflito e se articulam para resgatá-los. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu a Israel para dar uma resposta forte e justa ao ataque do grupo palestino Hamas e prometeu fazer tudo o possível para trazer os reféns franceses sãos e salvos de volta para casa. Em um discurso pela televisão nesta quinta-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, destacou que Israel viveu no sábado o ataque terrorista mais trágico de sua história. Também pediu ao governo israelense para dar uma resposta forte e justa ao ataque do grupo islâmico Hamas. Sabemos que a única resposta ao terrorismo é uma resposta forte, mas justa. Forte porque é justa. Macron destacou que Israel tem o direito de se defender, eliminando os grupos terroristas, entre eles o Hamas, mas preservando as populações civis. O presidente informou que 13 cidadãos franceses morreram no ataque do Hamas e dos 17 desaparecidos, entre eles 4 crianças, teme-se que muitos estejam nas mãos dos extremistas. E agora a gente olha aqui para o nosso Brasil, porque a fumaça das queimadas colocou Manaus entre as cidades com pior qualidade do ar no mundo. Uma nuvem cinzenta cobre de prédios a pontos turísticos, como o Teatro Amazonas e a Ponte Rio Negro. Vamos ver. Encoberta por fumaça de queimadas desde as primeiras horas do dia, Manaus ficou entre as cidades com pior qualidade do ar no mundo. A plataforma Selva, que monitora os níveis de poluição do ar na capital, mostra que a qualidade do ar está péssima em pontos da cidade. A situação é tão ruim que a poluição até ultrapassa os limites da escala, que mede os níveis de partículas por metro cúbico. Numa escala que vai de 0 a 160, Manaus chegou a atingir 499 partículas por metro cúbico. A preocupação maior é em relação à saúde dos moradores. Crianças, idosos e grávidas têm apresentado problemas respiratórios e a procura por atendimento médico aumentou. O governo do Amazonas declarou que boa parte da fumaça cinza que cobriu Manaus nos últimos dias vem das queimadas em Altazes e outras cidades da região metropolitana. A fumaça das queimadas no Amazonas encobre Manaus desde agosto deste ano. Em setembro e outubro, as nuvens cinzentas se intensificaram após o registro de queimadas em municípios da região metropolitana, como Iranduba, Novo Airão e Careiro. E já no sul do país, a situação é bem diferente. A tarefa da Força de Emergência é combater os estragos da chuva no estado de Santa Catarina. Uma comitiva do governo federal tenta acelerar o auxílio a municípios atingidos, principalmente para a cidade de Navegantes. Ontem, uma equipe liderada pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, sobrevoou a cidade mais afetada pelos temporais, entre elas Rio do Sul e Itaió. A comitiva ainda contou com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Nos últimos dias, o estado de Santa Catarina foi devastado pelas chuvas. Na Serra, a precipitação intensa atrapalhou a florada das maçãs e os vendavais atingiram as uvas. Os plantios de verão, como o milho, também sentiram as consequências e seu cultivo segue freado pelo mau tempo. O valor da produção dos produtos também está ameaçado. Em visita a Blumenau, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e o governo de Santa Catarina assinaram um documento chamado Pacto pela Governança da Água, para guiar as ações de aperfeiçoamento da gestão de recursos hídricos e a regulação dos serviços de saneamento básico. O texto assinado inclui principalmente a parte de capacitação, monitoramento hidrometeorológico, segurança de barragens, infraestrutura hídrica e a parte de saneamento básico.
De acordo com o governo, a intenção é levar com dignidade a água às pessoas. No início da tarde desta quinta-feira, o presidente Lula publicou em suas redes sociais que realizou uma reunião por videoconferência com os ministros para tratar do assunto de Santa Catarina. Lula disse que determinou aos ministros para que as equipes estejam mobilizadas e à disposição dos governos estaduais e prefeituras. E a Igreja Internacional da Graça de Deus de São Paulo realizou eventos especiais desse feriado de 12 de outubro. Centenas de pessoas participaram do jejum das causas impossíveis. Vamos conferir juntos na reportagem da Maria Clara Leite. 2 horas de jejum e oração em busca de um milagre. Já falou com Deus? Olha para a pessoa que está, já falou com Deus? Já falou. Creia, Deus é Deus do impossível. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então Deus está derramando chuva de bênçãos aqui. Centenas de pessoas participaram do jejum das causas impossíveis neste 12 de outubro, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. É maravilhoso saber que não há impossível para Deus. Então não duvida, confia com toda a sua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, porque Ele pode tudo. Pode curar enfermidades, restaurar casamentos, libertar de todo o mal. Pela fé, a vitória é garantida. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, com o seu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com o seu poder, renova o meu. Espírito Santo, minha solução, resposta certa na minha oração. Hoje esse lugar realmente foi tomado pelo Espírito Santo, muitas vidas foram completamente transformadas e aqui no final desse culto, muita gente faz questão de relatar o extraordinário vivido aqui dentro hoje, como a Narayana aqui do meu lado. Narayana, conta pra gente como é que você sai desse jejum das causas impossíveis. Eu saio cheia do Espírito Santo, dá pra ver no rosto da gente o brilho do Espírito Santo. Quando você vem em busca a Deus de verdade, de coração, né? Ele te conhece, o seu íntimo com Ele, o quanto você ama Ele. E você transbordando isso para Ele vai te dar de volta. Mas eu já senti em mim tudo aquilo que eu tinha pedido a Deus. Eu já senti as respostas de Deus. E isso acontece quando a gente busca a Deus de todo o coração, como diz a palavra do Senhor. Ele é na nossa vida, só depende da gente deixar Ele entrar. Então, abre o coração, deixa Deus entrar, que tudo Ele fará na sua vida. Foi muito bacana, né? E na edição da 13h, a gente te mostra como foi a grande festa em homenagem às nossas crianças, que também rolou por aqui. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, a Bruna de Jaimo chega com mais informações para você. Até já!